Golpistas, além de golpistas, são covardes. Eu não conheço nenhum golpista que não seja covarde. Eu não conheço nenhum golpista que tenha assumido que participou do golpe. Eu não conheço nenhum golpista que tenha assumido que financiou o golpe. Todos eles são covardes. Negam. Agora, esta semana, teve dois fatos muito importantes. Primeiro, sexta-feira, prenderam no Rio Grande do Sul, próximo da fronteira do Uruguai, o camarada que chamam de o rei do Pix do golpe. Esse golpista, que é do Mato Grosso, estava escondido no Uruguai, já há mais de um ano com prisão decretada. E a justiça identificou que boa parte dos Pix que foram utilizados para financiar os atos antidemocráticos, os atos criminosos na frente dos quartéis, e que foi utilizado também para financiar o 8 de janeiro, foi utilizado o Pix desta pessoa, que estava escondido, covarde, estava escondido, fugiu para o Uruguai. Agora foi preso sexta-feira pela Polícia Rodoviária Federal, próximo a Rosário do Sul, em direção da fronteira do Uruguai, né? Vamos ver o que vai aparecer agora. Porque vocês percebem que ninguém se assume como financiador. Aquela quantidade de gente acampada na frente dos quartéis, comendo, bebendo. Quem é que pagava aquilo tudo? Né? Então, o Bolsonaro pinta de defensor de pessoas que seriam vítimas, que estavam lutando pela democracia. Ninguém é idiota, Bolsonaro. Ninguém é idiota. Todo mundo sabe que tu era um golpista, tu patrocinou o golpe, tu fugiu para os Estados Unidos, vocês armaram o golpe, deu errado. E agora estão aí falando de anistia. Mais uma vez um covarde, porque se não fosse covarde, assumia a responsabilidade. E dizia, olha, eu perdi a eleição, não quero reconhecer a eleição, criei uma polêmica em torno das urnas eletrônicas para enganar a população, tentei patrocinar um golpe e deu errado. E assume tu como mandante covarde. Deixa as pessoas pagando pato pela covardia de vocês. Segundo lugar, vocês viram que a Polícia Federal conseguiu achar arquivos que estavam escondidos no celular, no computador daquele coronel Mauro Cid, o Cid, aquele que era o da mala preta, o que pagava as contas da Michele, o que pagava as contas do Bolsonaro, era o que assumiu o papel do Queiroz, depois que o Queiroz foi chamado do ar. E nestas investigações, a Polícia Federal achou arquivos apagados. Vejam como eles eram covardes, sabiam o que estavam fazendo, porque eles apagavam os arquivos. Acharam arquivos com informações sobre o monitoramento dos seguranças do presidente Lula, dos seguranças do ministro Alexandre de Moraes, a rotina que eles cumpriam, as armas que eles utilizavam, claramente identificando que havia um plano para sequestrar ou para algum tipo de atentado contra o presidente Lula e contra o Alexandre de Moraes. Gente, isso é um escândalo gravíssimo. E a grande mídia trata como um episódio qualquer, mais um episódio. Olha, foram encontrados arquivos que haviam sido apagados, que provam que os golpistas estavam monitorando seguranças do presidente Lula, inclusive sobre o tipo de arma que eles usam, claramente com o objetivo de cometer um atentado contra o presidente Lula e contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. E a grande mídia trata como se fosse algo banal, como se fosse qualquer coisa. Aliás, quer dizer, o Trump invadiu o Capitólio, tentou anular a última eleição. E a grande mídia brasileira, os golpistas brasileiros, tratam isso com naturalidade, como querem tratar com naturalidade o 8 de janeiro. Meus queridos amigos e minhas amigas, isso é muito grave.
Nós não podemos naturalizar, diz que eram os tais de Kids Preto, que é uma tropa de elite do Exército, que é sediada aqui em Goiânia, aonde esse camarada Mauro Cid tinha conexões com oficiais que dão cobertura para a segurança aqui do Planalto, da região de Brasília, e eram esses kids pretos que estavam planejando essa operação. Uma espécie de tropa de elite do Exército Brasileiro, e que os comandantes, inclusive, alguns deles estavam também envolvidos no plano do golpe e na ação, né? Na ação planejada contra o presidente Lula e contra o ministro Alexandre de Moraes. Por isso que a gente tem que concluir logo, tem que concluir esse inquérito para responsabilizar os financiadores, os covardes, são covardes, os financiadores, né? Porque nenhum deles assume que financiou o golpe. Aliás, eles se escondem como o diabo da cruz. Eles fogem da justiça como o diabo da cruz. Tanto é que tem muitos deles que fugiram para a Argentina. E agora, então, sexta-feira foi preso lá no Rio Grande do Sul, perto de Rosário do Sul, tal do rei do Pix, camarada do Mato Grosso, que estava foragido no Uruguai, e que por algum motivo veio no Brasil e a Polícia Rodoviária Federal pegou no flagra esse camarada. E essa história, né? Essa história aí da investigação que achou os arquivos que haviam sido deletados pelo Mauro Cid e que revelam um plano golpista, entre outras coisas, com o objetivo de atentar contra o presidente Lula e contra o ministro Alexandre de Moraes. O que me indigna, entre outras coisas, é a maneira como a grande mídia naturaliza isso. Imagina se fosse nós, gente. Imagina se fosse a esquerda com plano de atentar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Imagina se fosse alguém da esquerda que estivesse atentando. Isso é algo que tem que indignar mesmo. Tem que indignar, né? A maneira como essa gente naturaliza as ações da extrema-direita, naturaliza as ações dos golpistas, dos milicianos, como se essa questão fosse algo qualquer, né? E não é, e não pode ser naturalizado. Tem que ser tratado com a gravidade. Um ato contra a democracia tem que ser tratado com a gravidade que merece. E as pessoas envolvidas nesses atos precisam ser responsabilizados pelos crimes que cometeram. Isso tem que ficar muito claro, gente. Isso precisa ficar muito claro. Então eu faço questão de vir aqui trazer para vocês essa minha opinião. São dois fatos graves. A primeira, a prisão do rei do Pix, sexta-feira, próximo a Rosário do Sul, ali, para quem não conhece, é no caminho do Uruguai, caminho de Rivera, Santana do Livramento. Foi mais ou menos ali naquela região do interior do Rio Grande do Sul que prenderam esse cara. O cara estava foragido há quase um ano. É do Mato Grosso, estava foragido no Uruguai. Já tem mandado de prisão contra ele. E a investigação da Polícia Federal que conseguiu recuperar arquivos que tinham sido apagados nos computadores, no celular do Mauro Cid, e que revelam essa trama, essa tentativa, essa trama criminosa com o objetivo de atentar contra a vida do presidente Lula e contra o ministro Alexandre de Moraes. E agora quem é o responsável? Nenhum deles, né? Covardes. Se não fosse covardes, vinham a público e disseram: eu participei do golpe, eu ajudei a financiar o golpe, eu não quis respeitar o resultado da eleição, né? Mas não tem coragem. Nem o Bolsonaro tem coragem para isso, nenhum desses golpistas que estiveram ao lado dele, que foram responsáveis pelo 8 de janeiro, que financiaram toda essa gente na frente dos quartéis, que financiaram esses atos antidemocráticos e agora se escondem como o diabo da cruz. Fogem de forma covarde e se escondem. E agora falam com a voz mansa, pedindo anistia, né? Agora falam com a voz mansinha, tudo mansinho, pedindo anistia. De que cidade vocês estão me acompanhando aí, gente? O cara foi comprar uma geladeira, eu li essa aí, João. O
cara foi comprar uma geladeira no Brasil e prenderam o rei do Pix. Minha amiga Rosane Bordion, bom dia. Bom dia, né? Rosa Maria, bom dia, amigos e amigas. De que cidade vocês? Eneida, querida amiga Eneida Brasil, de Porto Alegre. Thiago Braga, é de Porto Alegre, mas está aqui em Brasília. Criciúma, Santa Catarina. Rosane Bordion, lá de Gravataí. Renata de Imbé. Lavras do Sul, nossa amiga Cris, de Lavras do Sul. Rodrigo, de Tramandaí, mas é de Santa Maria, está em Tramandaí. O deles que é de Ipatinga. Nossa amiga Rose, que é de Brasília, a Rose de Brasília, ligada aqui conosco. O Edson de Cuiabá, o vereador Daniel Diniz de Santa Maria. Joana Rodrigues de Canoas. Muita gente ligada conosco. O Vladimir de João Pessoa. O Luiz do Rio de Janeiro. Estrelinha do Pai, São José, Santa Catarina. Flávia. Juliana de Londrina, Paraná. Coloque aí a hashtag Lula Livre, gente. Coloque a hashtag Lula Livre. Os Aços de Tramandaí. Coloque a hashtag Lula Livre, que essa semana, né? A semana completou aí na sexta-feira. Sexta-feira. A gente completou aí a Flávia de Belém do Pará, Magda do Rio de Janeiro, nosso amigo aqui de Crateús. Essa semana nós completamos 5 anos que o presidente Lula saiu lá de Curitiba. Fiz um vídeo com meu amigo Vadir Damus, querido companheiro Vadir Damus, meu grande parceiro da luta pela liberdade do presidente Lula. Eu como líder da bancada durante todo aquele período, o Vadir como advogado do Lula, como ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Nós estivemos com a Dilma no dia em que a Dilma foi deposta. Eu estava lá do lado da Dilma o dia que ela foi deposta pelo golpe. Eu estava com o Lula no dia em que o Lula foi preso em São Bernardo. Eu estava com o Lula no dia que o Lula saiu de Curitiba. Eu estava com o Lula no dia da posse do Lula e eu fui, junto com o Vadir, uma das primeiras pessoas que entrou no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. E me orgulho muito de fazer parte dessa história e de ter estado ao lado de vocês nesses momentos dramáticos, os momentos mais difíceis vividos pelo povo brasileiro, nestas páginas que nós escrevemos no nosso país em defesa da democracia. E que são para todos nós que participaram dessa luta motivo de orgulho, e sei que este mesmo orgulho que eu tenho é um orgulho compartilhado por muitos de vocês, queridos amigos e amigas, que lutaram, cada um do seu jeito. Quem aqui não se incomodou no grupo da família, no grupo do WhatsApp da família, brigou com gente conhecida, mas não baixou a cabeça e nunca abriu mão de trabalhar e lutar pela liberdade do presidente Lula e para que a gente pudesse provar a perseguição odiosa do Sérgio Moro, do Dallagnol, dos Golden Boys do Paraná. Mais uma vez, eu digo aqui, com a aquiescência, com a cumplicidade da grande mídia, que foi, durante todo o tempo, calada diante dos desmandos da Lava Jato, dando a perseguição do Sérgio Moro. Tudo que foi feito contra o presidente Lula, a grande mídia calada, aplaudindo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dramáticos. E eu sei que muitos de vocês aqui fizeram a sua parte e merecem, né, sempre ser lembrados, porque é uma celebração a nossa luta e a nossa conquista que permitiu que o presidente Lula, vereador Valdir Oliveira, o presidente Lula pudesse estar de volta hoje, pela terceira vez presidente, o único presidente da República, eleito 3 vezes. Parabéns a todos vocês, e eu repito, além de golpistas, são covardes. Covardes golpistas. É isso que eles são.